Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária, hoje excepcionalmente vamos ler apenas um capítulo, né? Como faltam 3 capítulos para terminarmos a carta de 2 Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, 12 e 13, vou fazer uma separação, pegando o maior capítulo, o capítulo 11, comentando ele hoje e deixando para amanhã os capítulos 12 e 13. Ainda que o capítulo 11 e 12 eles têm uma sequência, né? Mas eu vou começar no capítulo 11 porque é o fundamento daquilo que Paulo está falando e a circunstância do que está se passando. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos nossos comentários. E ao final do nosso vídeo, você coloca o teu gostei, não gostei, compartilha se você achar que mais pessoas podem ser abençoadas com a palavra. E coloca lá os teus comentários que nós podemos usá-los, se Deus nos permitir, no resumo geral do capítulo do livro, né? Quando terminarmos de lermos o livro. Hoje, então, nós vamos seguir no capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que ele começa a falar da relação dele com os coríntios, né? Naquela situação. No capítulo 11, ele começa a falar sobre o que ele vai chamar de loucura, né? O que ele chama de loucura? Ele vai um pouco à frente do capítulo, ele vai falar que ele vai se gloriar em algumas coisas que acontecem com ele na carne. Como ele tinha dito isso anteriormente, ele não tinha essa prática. Ele não queria falar dos títulos e das realizações dele. Ele era um fariseu, tudo mais, formado aos pés de Gamaliel, mas ele nunca usou isso. Ele só falava de Cristo e da obra que Cristo fez na vida dele. Mas ele começa o capítulo dizendo assim: eu tenho receio de vós, que da mesma forma como a serpente enganou Eva, ela engana em vocês. E ele fez esse paralelo com Eva, por quê? Porque ele fala: o meu esforço é apresentar a igreja, vocês, igreja, como virgem para o seu esposo que é Cristo. Então ele faz esse paralelo, mostrando que a realidade do casamento é a realidade da igreja. Nós vamos falar isso lá no futuro, lá na frente, no livro de Efésios, mas ele faz esse paralelo. Ó, como a serpente enganou Eva, ela também possa vir a enganar a vocês e tirar vocês da pureza do evangelho de Cristo Jesus. E ele fala: sabe por que isso? Porque vocês toleram quem chega com vocês pregando outro evangelho, pregando outra coisa que não é a pureza do evangelho que foi pregado a vocês. Ele fala pregando outro Jesus. Olha só, eles falam do nome de Jesus, mas não é Jesus. A ponto de Pedro, lá no final do Novo Testamento, ele falar que muitos anticristos têm surgido no meio de vós. Isso é quando Pedro escreve para as igrejas. E Paulo fala a mesma coisa: vocês estão tolerando de boa mente quem vem pregando outro evangelho diferente do que vocês receberam. E eu tenho medo que isso aconteça, porque as pessoas chegam cheias ele fala isso, as pessoas chegam cheias de aparência, cheias de potência na forma de falar, na forma de se comportar, se exaltando pelos títulos e pelas posições que são. Como eu já falei, bati bastante nesse comentário das duas cartas de Paulo aos Coríntios. Era uma igreja numa sociedade romana que se exaltava muito pela posição social, talvez muito próximo do que nós encontremos hoje nas grandes cidades, né? Seja brasileiras, seja estrangeiras. As pessoas se arrogam muito das suas posições, vale muito o título, vale muito o que você é, vale muito. Então quando as pessoas falam: o que você é? A pessoa fala: eu sou médico. Quer dizer, ele não fala eu sou uma pessoa. Não, ele está sempre colocando na frente dele um título, uma profissão, uma referência. E assim era essa sociedade. Então as pessoas chegavam com muitos títulos, com muitas posições. Me converti a Cristo, eu sou um procônsul governador. É claro que eu estou falando isso em hipótese, isso não está escrito na Bíblia. Eles toleravam de boa mente o que vinham. Eles não avaliavam a palavra se estava dentro do que o Espírito Santo ministrava às igrejas. Lembra que eu estou batendo nessa tecla desde lá de Romanos, que Deus, de tudo que você pode conhecer de Deus, está conhecido nos atributos das criações, podem ser vistos na criação, os atributos de Deus. Então, nenhum homem é indesculpável diante de Deus. Nós temos a percepção e o discernimento do Espírito Santo. Então, quando nós queremos ouvir de boa mente alguém que vem com títulos, no fundo, nós não estamos querendo ouvir a palavra de Cristo. Nós queremos fazer o que chamamos modernamente de network. Queremos ter conhecimento, queremos ter acesso a lugares que possam nos beneficiar. Então nunca se diga que você é vítima, que nós somos indesculpáveis. Nós temos o Espírito Santo em nós que nos orienta e nos aconselha. E Paulo fala isso. Aí Paulo fala: vocês sabem que eu falei para vocês a verdade.
e vocês querem trocar essa verdade que eu falei, que foi ministrada por mim, por outras que vêm com impostação de voz. Por que eu estou tanto citando impostação de voz? Porque no capítulo ele fala, eu posso não ser um bom pregador, um bom orador, mas a palavra que eu passei para vocês é forte e é firme, e vocês sabem que isso é verdade. Aí ele fala, agora vocês vão ter que me suportar um pouquinho, já que vocês são tão grandes e maravilhosos, vocês vão me suportar um pouquinho na minha loucura, porque eu vou fazer aquilo que eu não faria, que é honrar e me gabar naquilo que eu tenho na carne. Aí ele começa a falar sobre os títulos dele, eu sou hebreu dos hebreus, foi fariseu, formado. Ele começa a falar das formações religiosas dele. Um homem muito respeitado na sociedade dos judeus, inclusive recebeu cartas dos representantes do templo, né, do judaísmo, lá do Supremo Concílio dos judeus, para perseguir os cristãos, porque ele tinha muita boa referência. E ele fala, eu sou isso tudo aí, vi o Senhor. E ele fala mais, agora eu vou falar sobre as coisas que eu tenho passado na carne. Aí ele fala assim, me suportai um pouco, porque vocês não precisam disso. É loucura o que eu estou falando para vocês, porque eu jamais quero que vocês apoiem a fé de vocês no interlocutor que fala, mas em Cristo Jesus, o Senhor. É na palavra verdadeira e viva, o verbo da vida, que eu quero que vocês se apoiem, não em referências e situações de quem está falando. Mas eu vou entrar nessa loucura e vou falar para vocês. Olha, eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu fui fustigado com vara. Ele fala, 5 vezes eu fui açoitado, 3 vezes me fustigaram com vara. Naufraguei uma vez pelo Evangelho. Passei uma noite e um dia à deriva no mar, né? Ele fala, e ele começa a falar essas coisas todas, e a gente, olha, eu tenho coisas na carne, mas eu vou dar como referência para vocês, não as grandes vitórias. Ele não falou aqui, por exemplo, que quando ele estava em Éfeso, as pessoas pegavam os lenços ou qualquer vestimenta de Paulo e levavam para os enfermos, e os enfermos eram curados. Ele não falou sobre isso. Ele não falou, por exemplo, que quando ele expulsava os demônios iam atrás dele gritando de que esse é o filho do Deus, é o servo do Deus vivo, e ele mandava expulsar os demônios e criou um maior rebuliço em Éfeso. Ele não falou da vez em que Deus o livrou das prisões. Ele não falou quando estava com Silas e a prisão tremeu, as portas abriram, ele não fugiu. Ao contrário, ele evangelizou o carcereiro. Ele falou assim, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas perseguições que sofro. Eu vou me gloriar naquilo que eu tenho sofrido por causa do Evangelho. Porque gloriar-me nisso significa que esses outros falsos que ele chama de apóstolos, inclusive na versão em inglês fala super apóstolos, eles não vão entrar nessa, porque eles não estão querendo o Evangelho puro de Cristo. Eles não estão prontos para se sacrificar pelo Evangelho de Cristo. Eles querem usar o Evangelho de Cristo para a sua própria glória. Então, se eu vou entrar nessa loucura de usar a carne para me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza. E Paulo fala, então eu vou citar aqui tudo que eu estou falando para vocês. E ele termina falando sobre a primeira situação em que ele passou em Damasco. Logo depois que ele se converteu, e ele começou a asseverar profundamente da palavra de Cristo. Asseverar é pregar com ênfase, né? Que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias, nas sinagogas, e os judeus perseguiram eles em Damasco, a mando do rei da Síria, O governador de Damasco foi perseguir a mando do rei da Síria. Isso não está em Atos, mas está na carta de Paulo, ele falou isso. E ele foi obrigado a fugir da cidade pelo muro através de um cesto. Ele fala assim, a primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu me converti e já comecei a pregar, foi ser perseguido. A primeira coisa. Então ele está falando dessas coisas, falando assim, o meu apostolado é real e sério para vocês. E muitas vezes nós não admitimos este apostolado sobre a nossa vida. Porque Paulo é apóstolo dos gentios. E o que ele escreveu para a nossa realidade. Então, quando alguém fala sobre a igreja contemporânea, precisamos atualizar a Bíblia, precisamos ajustar a Bíblia ao tempo moderno, está falando maluquice, porque o contemporâneo está aqui escrito nas mãos de Paulo. A igreja de Corinto é a igreja contemporânea, completamente nas mesmas situações e circunstâncias que nós vivemos. Engraçado é que as pessoas falam sobre a contemporaneidade, as coisas atuais, sendo seduzidos pela serpente Satanás, por esses falsos apóstolos. Por quê? Porque eles acham que as coisas são novas. Só que lá em Eclesiastes, Salomão fala nada novo debaixo do sol.
O que foi já aconteceu, o que foi acontecerá, o que é hoje já aconteceu. Então, o que aconteceu, os escritos que o Espírito Santo permitiu que chegasse até nós através da vida de Paulo, é porque ele é nosso apóstolo e tem referências para nós, como cristãos gentios que não andamos na cultura judaica. E ele fala, o meu apostolado é para vocês. E se eu não tenho a força e os títulos, Paulo falando, né? Isso é como se fosse nós. Nós muitas vezes vamos pregar querendo colocar os nossos títulos. Ele fala assim, eu não tenho essa força e esses títulos, eu prego a verdade. Então se mantenha na verdade. Não se deixe seduzir pela aparência ou pela carne. Isso é uma coisa muito importante. A partir do capítulo 12, amanhã e 13, quando ele terminar a carta, nós vamos falar e comentar sobre as questões espirituais. Mas aqui ele se ateve na carne e falou, se eu me gloriar na carne, vai ser nas fraquezas. Eu espero que Deus possa acrescentar essa palavra. Não se esqueça, acompanha conosco na leitura devocional da Bíblia, 2 capítulos por dia. Hoje, excepcionalmente, fizemos um para fechar o livro, né, junto, para não quebrar. Mas você não leva mais que 10 minutos para fazer essa leitura. Se anime a ler a Bíblia. Mais importante do que ouvir esses comentários é ler a Bíblia. Não se apoie nesses comentários somente. Vai lá, leia a palavra e depois você bota o teu comentário. Deus abençoe e te dê a graça.